Olá, boa noite a todos. Bom, o nosso grupo ficou responsável pelo tema Doença hepática gordurosa alcoólica. Somos do curso de Biomedicina do quarto período e estamos no projeto de interpretação de exame da função hepática, orientado pelos professores Vitor Mendes e o Gabriel Taufner. Bom, mas o que é doença hepática alcoólica? Essa doença hepática alcoólica é uma lesão no fígado. Ela é causada pela ingestão excessiva de álcool. É quando um homem ou uma mulher acaba consumindo diariamente doses ou ml excessivo, causando essa lesão no fígado. Doença hepática alcoólica e a lesão no fígado. Após a metabolização do álcool no fígado, substâncias altamente tóxicas elas são produzidas. Essas substâncias podem causar inflamação ali no fígado. Apesar do alto consumo de álcool provocar doença, não se sabe ao certo ainda como vai se desenvolver. Tem estudos que nos mostram que as mulheres são mais suscetíveis a ter essa lesão. E tem estudos que apontam que se uma mulher ingerir 40% do álcool diariamente durante 6 meses, ela pode desenvolver uma cirrose hepática. Quanto o homem, ele precisa de 60% diariamente durante 6 meses para desenvolver a cirrose hepática. Bom, mas por que a mulher tem essa diferença? Eu vou tentar explicar de uma forma mais resumida. A mulher, ela tem nível menor de uma enzima conhecida como desidrogenase lática. Essa enzima, ela é responsável pela digestão do álcool, que vai diminuir a quantidade de álcool que chegará ali na corrente sanguínea. Por isso que a maioria das mulheres sente os efeitos do álcool com a menor quantidade ingerida. A quantidade consumida de álcool pode sim determinar a possibilidade de uma lesão hepática e também a sua gravidade. Dessa forma, as pessoas podem entender se possuem risco de desenvolver a doença se souberem a quantidade de álcool que consomem. Para os homens, o risco aumenta se eles beberem mais de 45 ml de álcool por dia durante 10 anos. Consumir 45 ml de álcool é mais ou menos que 3 latas de cerveja ou 3 doses de bebida destilada. E cerca de metade dos homens que bebem mais de 240 ml de álcool por dia durante o período de 20 anos desenvolvem cirrose. É, qual seria então o tempo para causar uma lesão no fígado? Os fatores que definem o tempo são os que definem se a pessoa é suscetível a essa doença. Por isso, o que vai afetar e acelerar o tempo que a pessoa pode desenvolver a cirrose são os fatores que fazem ela ser suscetível a ela. E a relação do café e o tabaco com a doença é que os alcoólatras que fumam mais de um maço de cigarro por dia apresentam um risco de cirrose 3 vezes maior do que os que não fumam, enquanto que os alcoólatras que tomam mais de 4 xícaras de café por dia apresentam uma incidência 5 vezes menor de cirrose do que os que não tomam café. Eu me chamo Daniela, vou falar um pouco sobre a epidemiologia alcoólica. O álcool é a substância psicoativa mais consumida no mundo. Além de causar dependência, o álcool traz outros transtornos e tem um grande fator de risco, causando cerca de 200 tipos de doenças alcoólicas, que abrange a esteatose, que é um aumento de gordura no fígado, a cirrose alcoólica e a hepatite alcoólica, que é uma inflamação no fígado causada pelo excesso de bebida. No estudo que encontramos, foi observado o consumo abusivo de álcool entre homens e mulheres, sendo que em homens o maior consumo se dá à faixa etária de 25 a 34 anos, e em mulheres esse consumo já começa mais cedo, entre os seus 18 a 24 anos. Ei, Gabriel, Raquel aqui, e eu vou dar continuidade ao que a Dani começou sobre epidemiologia. Bom, a literatura ainda nos traz que o alcoolismo ele se dá muito mais no sexo masculino do que no sexo feminino. E o consumo do álcool, ele diminui com o avanço da idade, mas ele aumenta nos grupos sociais de maior escolaridade e poder econômico. A gente entende que é porque bebida tá cara, né? E bebe mais quem tem mais recurso financeiro. E também nos traz que, um outro dado interessante é que cerca de 4 milhões de mortes no mundo, aproximadamente, elas resultam do consumo abusivo de álcool, né? O que equivale a aproximadamente 6,4% do total de óbitos. Bom, como a Dani já deve ter mencionado, assim, não mencionou, talvez ela vá mencionar isso ainda, mas foi bem complicado para a gente achar dados
sobre a doença hepática gordurosa alcoólica, principalmente dados atualizados a respeito da epidemiologia, porque a literatura ela não traz muito isso pra gente e quando traz não são dados atualizados. O que a gente achou de mais atualizado foi essas tabelas que vão de 2008 a 2017. E a respeito das internações, comparando esse período entre os 2 anos, 2008 e 2017, a gente pode observar que houve um aumento no número de internações por hepatopatia alcoólica na região norte e centro-oeste e houve uma queda das internações nas regiões nordeste, sudeste e sul. E pode-se inferir que essa queda ou esse aumento nas internações se deve aí ao consumo, de álcool, está diretamente ligado ao consumo de álcool, obviamente, mas também há uma questão financeira também. Quem fala é a Emanuele e eu vou falar sobre os sintomas dessa doença, que é a doença hepática gordurosa alcoólica. Essa doença acarreta ao indivíduo, ao paciente, no caso, febre, fadiga, icterícia, que é pele amarela, causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue, aumento do fígado, sangramento no trato digestivo e deterioração do funcionamento do cérebro. Bom, sobre os sinais clínicos, em estudos mais atuais, se considera que a dose de etanol necessária para a causa de lesão hepática depende muito do indivíduo. Assim, o consumo pode variar de 20 gramas por dia para mulheres e 40 para homens, até 160 de etanol, Geralmente, 80% dos pacientes com hepatite alcoólica têm história de consumo de álcool por mais de 5 anos. A possibilidade de desenvolver a hepatite e cirrose é aumentada quanto maior a dose e o tempo de consumo de etanol, obviamente. É importante falar também que a coinfecção com hepatites virais B ou C também aumentam a severidade da doença hepática de origem alcoólica. Basicamente, a esteatose é causada pela deposição de gorduras dentro da célula do fígado. Sendo assim, ela pode ser considerada uma lesão pré-cirrótica, e as manifestações clínicas da hepatite alcoólica podem variar da forma assintomática até as formas mais graves. Quando são sintomas, foram exatamente os que Emanuele disse num slide anterior. Além das lesões hepáticas, o álcool também pode manifestar outros órgãos, como coração, pâncreas e sistema nervoso, podendo levar a arritmias cardíacas, pancreatite crônica e atrofia testicular. Essa doença ela pode acarretar em aproximadamente 15 a 20% dos alcoólatras. Grosseiramente quer dizer que a cada 5 alcoólatras, um vai ter problema grave de saúde relacionado ao álcool e a essas doenças. Essas pessoas poderão morrer de insuficiência hepática causada por uma hemorragia digestiva, infecção ou até insuficiência renal. O transplante de fígado só é permitido a pacientes que se afastam do álcool por um período superior a 6 meses. Possível diagnóstico de doença hepática gordurosa alcoólica, alguns exames laboratoriais relacionados ao fígado podem auxiliar para este diagnóstico, como a alanina aminotransferase, albumina, fosfatase alcalina, alfa-fetoproteína, aspartato aminotransferase, bilirrubina, gama-glutamil transpeptidase e desidrogenase láctea. Os níveis de alguma dessas substâncias medem a presença e o grau da inflamação hepática. Os níveis de outras substâncias medem a eficiência com qual o fígado executa suas funções normais de síntese de proteínas e secreção por bile. Um teste de função hepática também é o tempo de protombina, usado para calcular a razão normalizada internacional. Tanto o tempo de protombina quanto a razão normalizada internacional são medições do tempo necessário para o sangue coagular. O fígado sintetiza algumas proteínas necessárias para a coagulação sanguínea, denominadas fatores de coagulação sanguínea. Um resultado anormal de tempo de protombina e de razão normalizada internacional pode indicar uma doença aguda ou crônica do fígado. Diagnóstico da doença hepática relacionada ao álcool. Normalmente é realizada uma avaliação médica dos sintomas e é verificado o histórico de consumo de álcool do paciente.
Normalmente, os médicos suspeitam da doença hepática relacionada ao álcool quando o paciente apresenta os sintomas de doença hepática e bebe uma quantidade exacerbada de álcool. Não existe nenhum teste definitivo para a doença hepática relacionada ao álcool, mas os médicos, quando suspeitam deste diagnóstico, eles fazem exames laboratoriais. Os exames de imagem do fígado não são feitos como rotina para realizar o diagnóstico dessa doença. Porém, se for realizado uma ultrassonografia ou tomografia computadorizada por outros motivos, os médicos podem avaliar o estado do fígado.